Bom, bora, né? Vamos começar. Eliane, né? Vamos lá, minha amiga. Então, vamos neste domingo que é especial para o grupo, vamos nos conectar, cada um em sua casa, que os amigos espirituais que aqui estão possam nos unir num grande laço, unindo os nossos pensamentos, que nós possamos estudar, possam orientar cada um de nós, para que nós consigamos ter um bom aprendizado nesta parte. Um ano de grupo, e que eles possam estar conosco, e nós possamos fazer as nossas vibrações com muito amor, com muito carinho. Que assim seja. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. O capítulo é o 6º, né? Agora nós vamos ver hoje os itens 3 e 4. Cristo Consolador, nós falaremos hoje do Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso está em João, capítulo 14, itens 15 a 17 e 26. 4. Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da Verdade. Parece que o Feijoada viu algo aqui. Ah, é? Ele vem com a gente, ele gosta de estudar também, sabe? E ele deve ter visto algum bicho lá fora. Ah. Pronto, já foi. Voltando então, desculpa. É o Espírito da Verdade que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente, lançado sobre certos mistérios. E vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que sofre? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são crises salutares que levam à cura. São a purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e aceita, sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto
a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim, realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Bom, o Espiritismo, como foi dito pelo Cristo, o Espírito da Verdade, vem um Consolador prometido, veio para tirar o véu de muitas coisas que a gente acabou aprendendo de forma, eu não vou dizer errada, porque, na minha opinião, até chegar ao Espiritismo, nós tínhamos que aprender de alguma forma. E, para aquela época, 1600, 1700, 1800, mesmo quando você pega o Velho Testamento, se não fosse por medo, o que seria de nós? Então, vinha através do medo. Olha, você não pode fazer, porque senão você vai apanhar. Você não pode fazer, porque senão a igreja te condena. Você não pode. Então, a gente, através desse medo, a gente fez menos coisas do que faria se não tivesse o medo. Vai, quando disse Jesus a virar um outro consolador, quando ele diz em parábola, deixa para você entender, não é isso? Cada um tem o seu entendimento. Então, quando vem o Espiritismo, vem para nos ajudar a entender o que é paciência, o que é resignação, que sofrer, na verdade, existe a dor. O sofrimento é sua opção. Se você entende que aquilo que você está passando, seja uma doença, seja o falecimento de um ente querido, seja problema financeiro, enfim, o problema, a dificuldade que você tenha, mesmo sendo bastante, você entende que a sua vida futura depende de você passar por esse momento, você não tem um sofrimento grande, você tem a dor. Agora, quando você acha que tudo é com você, que você é o patinho feio da história, que quem merecia sofrer era o vizinho, era um parente, era outro, você não aceita aquilo, isso sim torna um sofrimento muito grande. E tudo que acontece você acha que é com você. Você acaba ficando travado. Você não consegue evoluir, você não consegue crescer. Então, o Consolador Prometido vem nos ajudar nisso. Tudo tem um motivo na nossa vida. Nada acontece ao acaso. Estudamos o capítulo 5, que é o Bem-aventurados os aflitos, e ele fala que tem duas causas das nossas aflições. Ou é atual, ou é anterior. Mas não é por engano, não é errado. Então, acho que a gente precisa, nessa do Consolador Prometido, ele veio sem anestesia, mostrar o caminho. E depende de nós aceitar esse caminho e seguir esse caminho. Complementar alguma coisa, pessoal, fiquem à vontade. Não, da minha parte está tranquilo. Claro. Ficou bem claro para mim também, Carlos. Muito bem. Claro. Se ninguém tem um comentário, posso ler a parte do Livro dos Espíritos? Por favor. Certo, a gente vai fazer a pergunta 147 sobre materialismo. Né? Isso. A primeira pergunta que está aqui é: por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são, com tanta frequência, levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar o eu acho, na minha opinião, como ele fala aqui muito, muito claramente, né, a razão do materialismo é uma só, é o orgulho. Né? As pessoas que normalmente estudam muito, né, assim,
não todas, obviamente, mas algumas, elas têm aquela visão científica, né, dos fatos. Então, eles só acreditam naquilo que eles veem, que eles podem provar assim diretamente, e aquilo que não podem explicar, para eles não existe. Mas não é bem assim, né? Eu mesmo posso, por própria experiência, dizer que, mesmo de família espírita, eu andei um bom tempo pelo materialismo, né? Não que eu não acreditasse, mas eu sempre queria uma razão, né? Eu nunca aceitei nada sem entender, enquanto eu não entendesse, que não achasse uma razão. Então, frequentemente eu não cria. Mas depois de algum tempo, a gente vai percebendo, quando a gente vai começa a deixar um pouco o orgulho de lado, a gente começa a sentir Deus, né? E essa é uma força que a gente não explica, né? Não tem cálculo para a gente falar de Deus, né? Então, simplesmente é uma coisa que nós sentimos lá dentro. E assim, então, a gente tem que tentar colocar aquele materialismo do lado, né? E depois, com o tempo, com a idade, a gente vai percebendo a maturidade, que foi só um orgulho, excesso de orgulho, né? A gente começa a perceber que o que somos, né? Quase nada. Bom, pergunta 148. Quando a gente age muito pela razão, Marcelo, eu falo também por mim, a gente esquece do abstrato. Sim, exatamente e isso. Coisa não é prova palpável. A emoção, que é um outro lado que a gente tem os dois lados, razão e emoção, ela precisa também fazer parte do nosso dia a dia. E ela é abstrata. Sim, exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Mais alguém tem alguma observação? Não. Pergunta 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm como encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Bom, aqui está muito claro o que ele disse. Vamos ler a explicação que tem depois, né? A não ser que alguém queira acrescentar algo. Aí depois eu leio. Ninguém? Ele diz assim: por uma aberração da inteligência, pessoas que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos. Desculpa, gente, eu tô emocionado. Não sei, é um amigo meu nosso que tá na minha influência aqui, mas vamos lá. Vamos vibrar, né? Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram, por efeito da ruptura de um fio, nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria, e que, portanto, a morte
se seguia a aniquilação do pensamento. Só um parênteses que eu me lembrei agora, de uma experiência muito interessante. O meu problema é que eu gravo só o importante, eu não lembro quem me ajuda em Carlos, alguém que souber dessa experiência também. Fizeram uma experiência no século XX e fizeram o seguinte, colocaram camas de pessoas que estavam em processo terminal. E essas camas estavam em cima de... como é que chama? Balanças. E elas tinham um peso X. No momento em que aquela pessoa faleceu, houve uma redução de peso minúscula, mas houve uma redução de peso desse conjunto. Nós sabemos que o espírito é algo que nós não sabemos o que é, mas o perispírito ainda é matéria. Então, obviamente, ele tem peso. É minúsculo, mas tem. E foi exatamente o que se mediu. Ou seja, conforme a pessoa morria, o perispírito abandonava o corpo, né? Como acontece, e aí havia uma redução de peso. Então, vocês lembram? Alguém leu sobre isso? Eu vou procurar informações sobre isso. Não, eu não me lembro. Eu vou procurar, Marcelo. Procura, eu vou procurar também. Eu deveria ter pesquisado antes, mas é que agora que surgiu essa ideia, esse exemplo. Então, é uma prova física. Vocês querem uma prova física do espírito? Tá aí. É uma prova física. Pronto. Alguém já participou de alguma reunião de materialização? Não, eu não participei. A reunião de materialização, existe um médium que serve de emissor da matéria, né, que ele solta, e aí se forma o espírito, né, em algum lugar. Vocês querem uma prova maior do que essa? Precisa mais do que isso? Né? E não se forma o que se deseja. Se forma aquilo que não se espera. Se forma alguma coisa. Alguma pessoa. E hoje nós temos... pesquisem sobre a transcomunicação hoje. Existem pesquisadores espíritas que estão bem avançados. O que é a transcomunicação? Eles utilizam aparelhos e, através desses aparelhos, um processo físico, eles conseguem filmar e fotografar espíritos. Então, isso é uma realidade. É o começo do nosso futuro. Né? Então, realmente, em breve, os materialistas não vão ter mais argumentos. Bom, mas continuando. Triste consequência se for a real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria-se em si o germe de sua dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror, e é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo o que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada mais senão o vácuo. Tudo definitivamente acabado.
mas alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio dentro em pouco restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva, além da do meu corpo roído pelos vermes. Uma observação só que me surgiu agora é: se nós acreditamos numa fonte criadora, que chamamos de Deus, na minha opinião, eu já falei isso em uma reunião lá atrás, o espírito é uma consequência, e a vida eterna do espírito é uma consequência. Por quê? Porque o Criador, ele não fez nada inútil. Quando você olha para o universo, até mesmo as estrelas renascem, né? O nosso Sol, ele vai ter um fim, ele vai se desfazer, e com a matéria do nosso Sol vai se formar outro Sol. Então, até o universo faz. Né? Os cientistas dizem que o buraco negro é como se fosse como eu falo, uma renovação do universo. Né? Então, se tudo no universo se reconstrói, por que nosso espírito se perderia? Não faz sentido na lógica e na organização do universo, certo? Algum comentário, gente? Não. Eu acho assim, né? Aquela frase, nada se perde, tudo se transforma. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Eu recebi. Deixa eu ver se há alguma mensagem dos dois. Não, achei que fosse do Pedro, não foi. Tá, vamos continuar. Não tem esse quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão não o confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça o nosso desejo do positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma, está bem. Mas que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que de tudo isto ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se, extinguindo-se nossa vida, ela desaparece na imensidade como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale para nós o nada? Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme ao bem ou ao mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja lhes dá esta última significação. Mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Uma palavra que é o que se faz, que é o que se vê, nesse outro mundo que a todos nos espera. Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. Aqui uma outra pausa, né? Essa última afirmação deles. Sim, voltaram, né? É muito comum a gente ouvir isso das pessoas. Mas ninguém voltou de lá para falar como foi. Voltaram. Voltaram e muitos, né? A própria doutrina espírita foi criada pelos espíritos, né? É a maior prova. Esse livro que nós estamos lendo, o Livro dos Espíritos, é a maior prova de que existe a vida após a morte. Porque quando Kardec começou a estudar, ele não sabia do que se tratava. Certo? Os espíritos aqui lhe disseram o que era. Certo?
Na verdade, ele, quando começou, ele era incrédulo. Sim, exatamente. Ele foi vasculhar até ele conseguir falar, poxa, aqui tem coisa séria nesse negócio. Sim. É porque ele Porque, acreditava só nas ciências na época, né? É, o então, tal do orgulho que você acabou de ex- falar. exatamente, mas veja, por ele ser humilde, ele percebeu que tinha algo maior, e aí ele pesquisou. Então, Exato. aí é que o orgulho nos atrapalha, né? Muito, demais. Gente, a coisa mais importante é que nós nos conheçamos, né? Exatamente, que nós saibamos exatamente quem nós somos e que nós combatamos isso com todas as forças. Eu sou repleto de falhas, né? Mas eu tento enxergar aquilo que eu tenho de errado, né? E eu tento eliminar isso de mim, sabe? Orgulho, egoísmo, porque ou é isso, ou nós não vamos ver o planeta de regeneração, né? Então, aí é a escolha nossa. Algum comentário? A escolha é nossa. Está aí o problema e a virtude. Sim, exatamente. Verdade, Carlos. E a última parte, vamos lá. É erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e penetremos com o olhar. Não mais pelo raciocínio, somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um constitui à vontade. E os poetas embelezem com suas ficções, ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida, que lá vivem e mostrando-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Que Deus seja louvado por isso. Que assim seja. Sim, seja. Quando Alguma fala em, observação? quando fala em renovação, não sei por que, Marcelo, eu sempre lembro de Paulo de Tarso. E para mim, assim, é um grande exemplo, né? Sim. Do que foi, do que se transformou. Então, assim, toda vez que fala que eu me olho, que eu me vejo, eu tento falar, nossa, ele é um grande exemplo, né? Sim, com certeza. Gente, Lucas Lucano também, né? sim, sim, Eu estou falando depois de Jesus, né? Lucas Lucano, sim. Paulo de Tarso, né? Francisco de Assis, Francisco de Assis, que, né? É mentor do nosso grupo. Chico Xavier, um exemplo de pessoa Exatamente. maravilhoso, né? E quantos outros, né? Sim. Gente, olha, eu nunca me senti tão emocionado. Com certeza, temos alguém aqui participando da reunião. Ele gostaria de falar alguma coisa, mas não é o momento, não é o local. Mas saibam que tem alguém aqui, tá? Nos amparando e também. É a seriedade do grupo, Marcelo. Sim.
Sim. Então, palavras dele: sentam-se confortados, tenham fé, que tenham amor em Cristo, que o bem sempre vai prevalecer. Tá? Que assim seja. Tenham fé. Bom, Marli? Emocionada, Marcelo. Então, vamos, né, dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Vamos pedir, fazer as vibrações e pedir a Nossa Senhora de Nazaré, nossa mãe, que nos conduza até o Mestre Jesus, que Jesus interceda por nós, junto a Deus Pai, Criador de tudo. E que Deus permita aos bons espíritos estar presente, bem com nossos mentores individuais. E assim, mais harmonizados, abrindo nossos corações e dando o que nós temos de melhor forma de vibração. Vamos vibrando pelo bem universal, por todas as moradas do Pai, pelo planeta Terra e seus países. Hoje pedimos pela Turquia e pela Síria, que passa momentos difíceis. Pedimos também por todos os países que estão em conflito de guerra, Ucrânia, Rússia, Palestina, Israel, todos que estão em conflito, que o Mestre Jesus pode lançar uma faísca de amor e de fé dessas pessoas, a esses governantes. Vamos vibrar pela harmonia do mundo. Vamos vibrar pelo Brasil. Vamos vibrar por Portugal. Vamos vibrar pela difusão do Evangelho. Vamos vibrar por todas as religiões. Vamos vibrar com muita luz por todos os profissionais da saúde, pelos hospitais, pelos centros de saúde, pelos asilos, abrigos, orfanatos, presídios, e onde houver um leito de dor. Vamos vibrando por todos que se encontram em situação de rua e tem abrigo, consolo material e espiritual. Vibrando por todos que estejam fora do mercado de trabalho e tenham resignação e fé. Vibrando pela paz entre os homens, pelos espíritos com tarefas evangélicas. Vibrando pelos lares da terra, pelos nossos lares, familiares, amigos, vizinhos, desafetos encarnados e desencarnados. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos, para que tenhamos discernimento com nossas palavras, amor em nossos relacionamentos e compreensão com aqueles que ainda não nos compreendem. Vibrando pela aliança espírita evangélica e suas elevadas ideias, vibrando pelo nosso estudo, solicitando ao nosso mentor individual sempre estar presente, se assim for a vontade do Pai. Vamos mentalizando Jesus, com muita luz entrando no nosso lar, nos envolvendo com luz, serenidade, fortalecimento e amor. E com muito respeito e amor, solicitamos a equipe do irmão Bezerra de Menezes que possa fluidificar nossas águas, para que com muita fé possamos obter a cura do espírito e a cura do corpo físico, se for a vontade do Mestre Jesus.
Também deixamos uma vibração em aberto, com muito amor e carinho, para que a espiritualidade utilize onde fizer necessário. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar forças do bem a transformar o mundo. Mensageiros venerados, mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte de eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E dando continuidade, vamos pedindo a lista de assistido que fazemos 2 vezes na semana, pedindo mais uma vez que os benfeitores possam ir à casa de cada um deles, levando paciência, resignação e fé. Ademir Eduardo Bento, Adolfo Legnário, Alice Helena Pérez, Adriano Antônio Filho, Ana Júlia Machado, Ana Regina Zanqueto Menezes, Andressa Goulart Soares, Arthur Mazuti, Assis Miguelito, Carlos Alberto Maia, Dante Marques Gonçalves, Disseu de Oliveira, Douglas Abjamin, Edna Cristina Goulart, Elvira Saran, Gabriel Mazuti, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Guilherme Gabriel Romanelli, Jéssica Santos Silva, Gesualda Cândida Vilena, João Abjamin Filho, João Marinho, Júlia Radachas da Silva Santos, Júlia Profília, Julice Mazuti Pazuchi, Leonardo Correia Maputo, Lesiana Santos Silva, Luciano Oliveira Henrique, Luiz Gustavo Santos Silva, Manuela Gaeta Blasi, Márcio Luiz Pazuchi, Marco Antônio Barbosa, Marco Giardi, Marco Aurélio Goulart, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza de Carvalho, Marlene Mindon, Marli Santos, Michele Zambar Silva, Monize Galante, Neide Goulart, Olinda, Sandra Marina Legnário, Tainá Andrade, Valesca Gomes de Souza Dalbério, William Abjamin e todos os moradores do Alquedão do Mar. Vamos deixando aqui também nosso carinho e nossa paz, nossas vibrações aos nossos queridos amigos desencarnados, Maria Aparecida Siqueira Costa, Mariana Pico, Maurício Zanqueta, Valdir Donizete Severino, que os benfeitores encaminham vocês em direção à luz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, por mais essa reunião de domingo, com paz, amor, harmonia. Agradecendo aos mentores aqui presentes, por mais esse estudo maravilhoso. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-me, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Eu gostaria de mencionar o menino desaparecido, que é a Conceição, Luciano Oliveira Henriques, de 8 anos. Eu falei, Marcelo. Ah, é? Ah, ok, perdão. Ô, Marcelo, você e o Carlos, quem tiver aí, porque não deu tempo de eu pegar, podíamos encerrar com a oração de São Francisco por esse um ano? Não entendi, perdão. Você quer que a gente... Queria que a gente finalizasse, se possível, se o grupo concordar, a gente finalizar com a oração de São Francisco. Sim, podemos. Mas lembrem, a gente deveria hoje falar sobre chakras, né? Então, mas na finalização, isso, assim, né? Não dá? se você permitir, assim, a gente terminar, a gente faz. Isso. Tá? Todo mundo de acordo? Ok. Bom, quem gostaria de começar a falar sobre chakra? Quem estudou? Pode falar. Então digam. Carlos, você começa, então, Marcelo. Marcelão, você não decorou? Bom, os chakras, nós temos 7 chakras, né? Eu não tenho os nomes todos, mas veja, nós temos 7 chakras principais. Existem outros, mas depois eu falo sobre eles. Nós temos o do topo da cabeça, que é o... Como é que chama? Coronário. Coronário, isso, o coronário. Temos o frontal, né, o coronário, frontal. Sim, que na tradição oriental eles chamam de terceiro olho, né? Quem leu algum livro de Lobsang-Rampa já deve ter lido a respeito disso. Nós temos o laríngeo, né? Laríngeo. Nós temos o coronário, Cardíaco. Cardíaco, isso, cardíaco. Eu confundo coronário com cardíaco. É o cardíaco. Já falamos 4, né? É isso? Sim. Isso. Temos perdão, Carlos? Esplênico. O esplênico, isso mesmo. Temos o que faz parte da nossa região do órgão sexual, que é o... Antes dele. Gástrico. Ah, sim, o gástrico, é verdade. Depois chega o... Muito bem. E o último... Certo, o último é genésico. E o último é o chakra básico, né? Tem um outro nome, mas eu não lembro. Isso. É o gésico. Genésico. Ah, tá. Genésico básico mesmo. Tá, falamos 7, né? São esses. Sim, exato. Eles têm cores, né? Eles têm cores, são pontos principais. Ó, vejam bem. Não são pontos únicos, são pontos principais de entrada e saída de energia, né? Existem os chakras secundários, por exemplo. Nós temos alguns chakras na nuca, por exemplo, na nuca aqui atrás. Inclusive, o chakra atrás na nuca se eu não me engano, é um daqueles principais da ligação do cordão de prata, né? Que faz é isso, certo? Faz aquela conexão. Marcelo, esse que faz o cordão de... Não é o frontal? Não, pelo que eu vi, é a nuca que faz aí. Inclusive, as pessoas que fazem projeção astral, elas sentem, a hora que eles estão voltando para o corpo, um repuxão aqui atrás, quando eles voltam para o corpo. É por causa disso, tá? Tem nas têmporas, temos nas mãos, nas pontas dos dedos, na sola do pé, dos dedos do pé. Então, na verdade, já existem vários chakras secundários. Normalmente, dá-se uma cor para os chakras, né? Amarelo, vermelho, etc. Mas
de acordo com um vídeo que eu li, que eu assisti sobre isso, do Wagner Borges. Conhecem o Wagner Borges? Não? Eu já ouvi falar dele. Ele tem um trabalho maravilhoso, ele faz projeção astral. Inclusive, ele tem um programa na rádio Vibe, eu vou colocar para vocês, Vibe Mundial. É todas as quinta-feiras, às 19h30, horário de Brasília. Que ele fala sobre temas espíritas, né? E ele falou que, por exemplo, eu acho que ele falou sobre o chakra cardíaco. Se eu não me engano, a cor é verde. É isso, Arthur? Não, as cores eu não lembro. Se eu não me engano, ele é verde. Porém, essa cor, ela vai variar dependendo das nossas emoções, das nossas sensações. Então, quando a gente está, por exemplo, trabalhando muito, por exemplo, numa reunião como essa, a tendência é que ele fique rosa, que é a cor do amor, né? Daquela energia amorosa. E o chakra coronário aqui de cima, ele, na verdade, é a conexão com o plano espiritual, né? Com tudo aquilo que não é material. E o básico, lá embaixo, é o oposto, a nossa ligação com a Terra, né? Inclusive, aquela coisa de você colocar os pés no chão na terra, isso não é besteira. Funciona mesmo, tá? Então, é como se nós fôssemos uma bateria enorme, né? Aqui entra aquela influência espiritual e lá embaixo a gente se conecta com a Terra, com o nosso planeta. O que mais que eu lembro de ter estudado? Eu comecei a estudar Reiki, o Sui, que é passe, na verdade, oriental, né? E ele trabalha muito com chakra, então estou começando a aprender mais sobre isso. Mas do que eu lembro é isso. Alguém pode me ajudar com mais informações? O reiki, ele é energia, né? Sim, a manipulação de energia, como o passe. Emanada pelos chakras mesmo. Então, você faz o passe. Inclusive, eu tomei muito reiki, né? Então, à medida, ela nem tocava em mim, mas eu sentia a energia das mãos. É como se ela tivesse passando a mão em você, mas não era a mão. Era a energia que estava, né? Então, assim, o reiki é uma coisa muito séria, bem séria. Assim como o passe, né? Chakra, né? Energia. Inclusive, no passe, uma das regras fundamentais do passe é não tocar a pessoa. Exatamente. Né? Exatamente. Reiki, né? Porque assim como o reiki. Porque, se bem que o reiki nos animais é diferente. Toca-se os animais, tá? Mas o animal não tem melindre, né? Então não tem problema. Ele não vai falar, você tocou não sei o quê. Não, o animal não vai fazer isso. Mas no ser humano não é uma boa ideia. E a cura pelo reiki, veja bem, ela existe. Porque na época eu passava por uma situação muito difícil e essa amiga aplicava reiki em mim, né? E eu me tranquilizava, eu dormia a noite inteira. Sabe? Sim. Após o reiki, eu dormia a noite toda. Era como se tirasse tudo. Sim. Ansiedade, né? Então, é uma energia muito gostosa, positiva. E ela tem a ver com chakras, né? Sim. Diretamente é isso. Exatamente. Mas o chakra cardíaco, ele é o das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Isso. A gente precisa sempre buscar o equilíbrio dos chakras. Pode ter uma vida bem saudável. Né? E aí, para cada situação, você tem que ter alimentação adequada. A gente, às vezes, por conta de uma série de coisas que acontecem no dia a dia, a gente tem uma alimentação meio desregrada, né? Às vezes não come, não almoça, não tem horários. Isso tudo influencia. Fazer exercício físico ajuda muito, mas uma coisa que eu li importante no chakra é a meditação. Vocês concordam? Sim. Se você tirar pelo menos 3 vezes na semana
5 minutos de meditação profunda vai melhorar a sua qualidade de vida, assim, em 80%. E a meditação de coisas boas eleva, traz boas energias, né? E aí libera aquelas energias positivas. Sim. Então, assim, fazer meditação é fundamental. Essa conexão, né? Com Deus, assim. Faz mais ou menos uns 10 dias que eu comecei a fazer meditação. 10 minutos, não mais do que isso. O dia no qual eu consigo fazer, meu dia é diferente. O dia que não faço, ele fica mais pesado. Realmente é muito, muito importante. De fato. Salutar. Não necessariamente se fazer todos os dias, mas pelo menos indica-se fazer pelo menos 3 vezes na semana. Esses instantes, você pode fazer uma oração antes, né? Fazer sua conexão com o Criador. Depois da oração, você entra em meditação. Faz essa conexão. E aí vê que a vida vai... A gente vai se sentir melhor, o corpo vai se sentir melhor, né? Ficando mais leve. Porque são muitas energias. Pessoal, mais alguma observação sobre a respeito? Fala, Conceição. Eu, por acaso, também comecei a fazer todos os dias, às vezes quando acordo, às vezes antes de dormir. Joana d'Ângelos, antes de dormir. Às vezes também ponho aqui música celta, descobri aí nesses vídeos curtos. E tenho andado mais tranquila. Por acaso tem mandado a fazer bem. Sim. Que assim seja. Amém. Muito bom. Isso é positivo, né? Bastante. Tudo que nos eleva ao Criador é positivo, gente. Sim. Toda conexão. Mas, assim, eu tento fazer, eu faço minhas orações e tiro, assim, alguns minutos para me conectar mesmo com o universo. Eu sinto que saio dali para uma... Aí, como se eu saísse para outra dimensão. Se alguém quiser tentar, é muito bom. Eu fico muito observando a natureza, assim. Olhando, observando, sem pensar em nada, assim, só observando. Já é uma meditação, não é? Sim. Sim. Essa conexão com a natureza, ela é, sim, uma meditação. Com certeza. Que bom. Com certeza. E a Eliane, tá quietinha aí? Não vai falar nada, não? Não, a Eliane só está ouvindo aqui quietinho. Eita. Conceição, nada. Tá bom, Conceição falou. Bom, eu acho que já começamos, pelo menos, a nos interessar pelos chakras, né? Mas vamos continuar estudando, né? Eu vou continuar estudando. Quero aprender mais. E se alguém tiver interesse em curso que eu estou fazendo de Reiki, é de graça, tá, gente? Porque tudo que é de graça eu aceito. Então, no YouTube, né? É uma senhora. Eu pesquisei para ver se é uma pessoa de... Né, porque você não pode aceitar qualquer coisa, né? E eu estou gostando, é bem tranquilo. É de graça, mas também não é assim, né? Você tem que saber quem é. Ah, sim, tem que saber quem é, não é... Né, porque senão você pega a informação errada e não adianta nada. Exatamente. Bom, você já investigou, né? Já investiguei. Opa, com Então, certeza. já passa para a gente, Você para põe que o a link. gente possa segui-la. Eu passo sim. Você já fez a parte mais difícil? Já fiz já, com certeza. Porque ultimamente, gente, olha, o que tem de gente falando besteira no YouTube, olha, abunda. Tem muita gente. Muita gente. Eu fico até triste de ver isso, mas tem. Muita gente falando besteira. E as pessoas em sofrimento, elas são crédulas, né? Elas acreditam naquilo que falam para elas. É complicado. Bom, Orar e vigiar. orar e vigiar. Alguma pergunta? Podemos encerrar, então? Vocês viram que na minha camiseta está escrito obrigada a Deus? Vi, eu vi. Bonita. Então,
Em homenagem ao nosso grupo. 1 ano de estudo. Ó, 1 ano. Muito bom. Bom, alguém vai fazer a oração de São Francisco? A Eliane faz, ela já está com ela aqui na mão. Ótimo, ótimo. Então, vamos lá. Então, já que eu iniciei, então agora vamos encerrar. E como faz 1 ano hoje com o nosso grupo, nada melhor, então, com a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar e ser consolado. Compreender e ser compreendido. Amar e ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que nós possamos ser um instrumento da paz. Eu acho que é isso que o grupo tem que levar. Ser um instrumento de paz. De acordo. Gratidão a todos vocês por esse tempo maravilhoso que a gente está passando. Que nosso grupo se fortaleça cada dia mais. E que o Mestre Jesus nos ajude a entender seus ensinamentos. E assim eu dou boa noite para todos. Boa noite, gente. Boa semana. Boa noite. Boa semana. Quarta-feira estamos de volta. Aniversário nosso. Que seja. Tchau. Estaremos de volta. Se Deus Tchau, quiser. tchau. Boa noite.